Boa tarde, senhores e senhoras. Obrigado aí pela presença aqui na presidência, em nome da Câmara Municipal. Agradecer a presença de todos desse evento, da parceria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, aqui na pessoa do Marcos Aurélio, da Poliane e do Paulo Duarte, que são as pessoas da Escola Legislativa da nossa Câmara Municipal. Nós temos a honra de poder fazer parte, vamos dizer aqui, dessa palestra importante que é referente aos direitos do consumidor. E nós estamos recebendo aqui na casa, o ex-vereador dessa casa, com muita honra, o diretor do PROCON, Dr. Jean Dornelas, que fará nessa tarde uma explanação com muita competência, porque ele é um especialista nessa área e, logicamente, deve contribuir muito para que a gente possa estar aprendendo e poder transmitir a situação do consumidor, da maneira que deve se comportar, dos direitos do consumidor especialmente. Isso é importante, e a Câmara Municipal está sempre aberta para discussão, para qualquer tema de interesse da sociedade. Esse é um tema importantíssimo que nós ficamos felizes de ver. Estamos vendo aqui muitos jovens, né, da faculdade. É importante que a juventude participe, é importante que a juventude tenha conhecimento do trabalho do Poder Legislativo para poder passar isso para as pessoas. Então, eu passei aqui rapidamente para fazer essa abertura, com muita satisfação. Nós temos já outros compromissos agendados, e eu vou passar aqui para o Jean Dornelas e nosso diretor do PROCON, doutor, que ele possa dar sequência, dar sucesso para vocês e que a gente tenha uma tarde aqui proveitosa, né? Como diria, de bastante resultado, ok? Obrigado. Boa tarde. Eu vou, antes de passar a palavra, só pedir licença, Jean, para dar uma palavrinha só sobre a Escola do Legislativo, né? Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo que pôde vir aqui hoje, né? E também, especialmente, ao Jean Dornelas pela disposição em vir no Dia do Consumidor, ajudar a gente a conhecer cada vez mais nossos direitos para poder exercer aí nossas compras com a maior segurança e tranquilidade possível, né? Nós somos a Escola do Legislativo, eu sou o Marcos. Além disso, nós temos a Poliane, que é a coordenadora, e também o secretário, Paulo. E a gente oferece cursos à comunidade e aos servidores aqui da casa dos mais diversos assuntos, principalmente com a ideia de promover o debate, né, de assuntos importantes da nossa cidade. Nossos cursos são sempre gratuitos, tá? Então, nós emitimos certificados. Eu deixo aqui o convite a todos que acompanhem a nossa programação. Nós temos lá uma aba lá no site com todos os cursos que a gente oferece, e a gente toca outros projetos também, como a Câmara Jovem, que envolve um grande número de escolas aqui no município. É bem interessante para os estudantes que estão aí no ensino médio, no ensino fundamental. Então, agradeço novamente a presença de todos e vou passar a palavra aqui para o diretor do PROCON, né? Agradecer especialmente ao PROCON por essa parceria, que é muito cara para a gente, e que ele dê prosseguimento à palestra. Muito obrigado. Boa tarde. Quero primeiramente agradecer ao Valério, à Poliane, ao Paulo, da Escola Legislativa. Não só agradecer, como parabenizá-los por essa importante iniciativa. E, claro, também agradecer a todos os serventuários dessa casa, a qual eu tenho um carinho muito especial. Convivi aqui 4 anos. Na verdade, convivemos 4 anos, mas nunca deixamos de estar aqui. E agradecer ao nosso presidente, Paulo Paulera, por essa iniciativa, o apoio a essa iniciativa, porque Câmara Municipal é isso, é estar dentro do seu perfil correto. Qual é? A casa do povo. Então, temos que falar e tratar assuntos que interessam à comunidade e ao povo como um todo. Então, hoje, nós, respeitando esse convite abençoado, nós vamos tratar aqui do direito do consumidor. Eu tomei a liberdade de dividir em 2 partes, porque os direitos básicos, nós temos os códigos, temos as leis, isso não precisa de palestra.
Não precisa de grandes discussões. Temos que discutir o dia a dia, é o que está acontecendo. E o PROCON Rio Preto e sua equipe, a qual desde já agradeço, que estão o apoio que nos tem dado, a presença aqui também. Nós sabemos o dia a dia. E quero daqui a pouco, ao terminar, quero no mínimo ter impactado a vida de vocês que estão aqui, você que está acompanhando pela TV Câmara, porque eu quero deixar uma missão, quero deixar uma mensagem, algo que possa realmente mudar de alguma forma o nosso conceito de direito do consumidor. Até porque temos que entender que não podemos falar mais de relações de consumo. O PROCON, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela tem que deixar aquele aspecto de relações do consumo. Chegou a hora e o momento exige que nós temos que tratar de defesa do consumidor. É defesa mesmo. E eu quero inspirar vocês hoje. Eu sei que muitas pessoas vão acompanhar pela TV Câmara, e eu quero inspirar vocês, que temos que nos juntar, porque na segunda parte da palestra eu vou falar de um grande algoz. Não vou só dizer o tamanho do nosso algoz, o tamanho do nosso desafio, mas eu vou deixar registrado de forma pública armas e ferramentas para derrubarmos esse Golias. Sabe quem é? Os bancos. Os bancos. Hoje eu vou falar da cruzada do PROCON de Rio Preto contra os bancos. Antes disso, começar de forma mais amena, quero falar para vocês de um projeto que foi uma ideia nossa em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente São José do Rio Preto, a qual agradeço desde já a secretária Kátia. Vou falar para vocês do nosso projeto Ecoconsumidor. Pois é, o que nós temos que entender? Que o meio ambiente está totalmente ligado ao direito do consumidor, às relações de consumo, totalmente, umbilicalmente, passa pelo consumidor a proteção do meio ambiente. Então, talvez você esteja pensando, olha, para eu ser um defensor do meio ambiente, eu preciso pegar um avião, ir lá para Rondônia, lá para o Parque do Xingu, fazer manifestação. Não. Quando você sai da sua casa, ou melhor, quando você está na sua casa, você, consumidor, mediante o seu ato, a sua educação de consumo, você já está defendendo o meio ambiente. Então vamos lá, quero mostrar para vocês algumas curiosidades, alguns pontos que todos nós podemos colaborar para modificar o nosso país e permitir que ele continue vivo, né? Então, gente, o ecoconsumidor, nós vamos apresentar para o comércio local, tá? Alguns mecanismos para, de forma eficaz, Rio Preto fazer a diferença. Essa é a ideia. O Rio Preto tem que fazer a diferença. Tenho muito orgulho da nossa cidade, onde você chega. Semana passada eu estava em Brasília e ouvi do chefe de gabinete de um ministério o seguinte, que a revista Forbes havia passado por lá e dito que as 8 principais cidades brasileiras, por algum motivo, eram tais. Dentre elas, São José do Rio Preto. Então apontaram cada cidade um destaque no Brasil. E nós temos um grande destaque, é a cidade que melhor divide renda no Brasil. Então Rio Preto tem que estar na frente. E eu sonho um dia ver Rio Preto na frente na defesa do consumidor e do meio ambiente. Sonho com isso. Tá? Então, gente, já entendemos que nós temos um papel importantíssimo pelas nossas escolhas de consumo. E vou explicar como. Não só a escolha, como a forma, né? Você já fez a conta, se você na hora de abrir a torneira, você escovar o dente, enquanto você escova, desliga a torneira, vai tomar banho, deixa para cantar depois lá fora, né? Tudo isso são atos que dependem de você individualmente, mas tem algumas escolhas na hora de consumir que vão colaborar com isso, e muito. Bom, pra vocês terem uma ideia, ninguém tem falado do consumo sustentável. Aí nós temos aqui uma baleia. Eu estou dando exemplo da baleia, mas eu vi numa estrada de terra um tatu com uma lata de cerveja enroscada no dente. Aquilo me arrebentou o coração. Eu não consegui pegar o tatu para poder tirar aquela lata. Nós sabemos que
as águas dos nossos rios, da represa, cheia de garrafas PETs. Tudo bem, isso são atitudes, são atos, que infelizmente alguns mal educados realizam. Mas eu quero chegar daqui a pouquinho e mostrar para vocês como que nós, consumidores, podemos defender isso, podemos começar a modificar isso, e é possível. Então olha aqui que absurdo isso, as correntes marinhas chegam, se agregam em determinado ponto e levam toda essa lixaiada para os animais, para os mamíferos, que acabam morrendo, né? Isso é um absurdo, tem várias imagens na internet. Agora olha lá, como é que está funcionando já no primeiro mundo, porque nós não somos primeiro mundo não, viu, sinto dizer. Rio Preto não serve de base, Rio Preto pode até ser considerado uma cidade com IDH de países europeus, mas Rio Preto é uma exceção, não se iludam. Vamos copiar e ver o que já está acontecendo na França. Lá na França, o McDonald's, quem não come o McDonald's, né, um Burger King, né? Lá as embalagens já são recicláveis, olha que legal, olha que legal. Mas não pensem vocês que foi fácil, né? Porque eu fui apurar a notícia e infelizmente não é só o brasileiro que tem o chamado jeitinho brasileiro, não. Lá na França, sabe o que estão fazendo com a reciclável? Estão levando embora. O consumidor vai lá e leva embora para casa, de tão bonita que ficou a embalagem. Então, está aqui um exemplo de que nós poderíamos começar a adquirir o hábito com legislação para isso. E aí entra o motivo de estarmos aqui numa casa de leis, mandando recado para as assembleias, Congresso Nacional. Por que não uma legislação, uma lei que implante gradativamente essas embalagens recicláveis? Exemplo, São José do Rio Preto aprovou a lei do canudinho, do vereador Marinho. Desde já parabenizo ele, votei na época favorável a essa norma. Só que o canudinho é muito pouco, mas já é um sinal, já é um ato. Por que não avançarmos com mais embalagens recicláveis? Claro, a solução lá na França para não levarem embora a embalagem foi um depósito prévio de 2 euros. Então, se levar embora, o depósito não é sacado. Então, tudo se dá um jeito. Bem, essa lei anti-resíduos lá da França, ela teve alguns problemas, porque sempre tem alguém para criticar. A crítica é a forma de se evoluir sempre, desde que a crítica seja construtiva. Tem uma perda, porque tem um problema de logística, para se transportar, para se armazenar, depois a água que se usa também, para poder lavar essas embalagens, então você acaba gerando um outro gasto, que é o da água. Ou seja, não existe solução mágica, o que existe são medidas para amenizar. Então, se nós buscarmos legislação, buscarmos ações para eliminar o dano ao meio ambiente, está aí um exemplo que demonstra que não teremos eliminação, o que vamos conseguir é amenizar. Eu vejo aqui muitos jovens, e se vocês imaginassem, quando vocês estiverem andando na rua, e ver um Fusca passando, uma D10 antiga, e você parar no semáforo, você vai ver o fumaceiro que faz. Agora vocês imaginem, se todos os carros estivessem ainda com aqueles motores fumaceando daquele jeito. Vocês já imaginaram? Nós íamos andar com máscaras de gás. Então a relação de consumo foi ela que implementou, foi ela que exigiu, e o consumidor não gostou às vezes, porque um carro básico hoje, antigamente um carro básico, convertido em dólares, era metade do que é hoje o preço. Mas por que isso? Porque existem investimentos que são repassados ao consumidor para melhorar a proteção ao meio ambiente. Então o que nós temos que entender? Antes de criticar uma medida, uma legislação nova, uma lei que passa a exigir determinado equipamento, determinada medida, vamos a pensar a médio e longo prazo. É esse um dos motivos que eu quero que nós saiamos daqui dessa conversa conscientes. Antes de criticar uma medida, vamos ver qual o retorno dela a médio e longo prazo. Porque se alguém, lá na década de 90, não tivesse exigido, começar a exigir gradativamente melhores escapamentos, melhores combustíveis, realmente hoje seria muito difícil a gente andar na rua. Então temos que estar ligados nesse sentido. Bom, pra vocês terem uma ideia, gente, olha que coisa horrível. A gente pensa que tudo é reciclável, né? Tudo é reciclável, de plástico.
negativo. Reciclável, gente, é o PET, né? E o tal do HDP, que é aquele plástico um pouco mais duro, né? Não recicláveis. Olha aqui a grande vilã. Aqui não tem a luzinha aqui não, né? Aquela luzinha não tem não. Tá. Olha a grande vilã lá, gente. Aquela azulzinha lá é a sacolinha. É ela que nós vamos atacar daqui a pouco. É ela. Sacolinha. Eu acho que desses itens aqui, quero aproveitar para agradecer o trabalho brilhante do Vinícius, que montou esses slides para nós. Olha aqui, ó, bonequinhos. Pouca gente tem bonequinho, mas existe muito bonequinho das crianças e tal. Esses acrílicos, né? O isopor do ovo também, do lanche. Olha lá, gente, isopor do ovo e do lanche. No meu ponto de vista, está lá o canudinho também. Essas expressões que vocês estão vendo são as abreviações da estruturação desses produtos, né? Então, gente, olha que coincidência terrível. Os dois itens que, no meu ponto de vista, nós estamos mais perto diariamente, que é a sacolinha e o lanche, que é aquele isoporzinho, né? Não são recicláveis. Então, cada vez que nós pegamos uma sacolinha, nós estamos colaborando com a destruição do meio ambiente. Aí começa a chegar no silogismo que eu queria. Dá uma olhada, 80% de todo o plástico produzido pela humanidade até hoje foi parar em lixões e oceanos. Imagina aquele cheiro imenso que deve estar no nosso oceano. 300 fragmentos microscópicos de plásticos cada pessoa ingere por dia em média. Como? Quem quiser consultar, gente, é a revista super interessante de dezembro de 2022. A carne de peixe que você come, o frango, o bovino, tudo isso é incorporado nas células desses animais. Esses resíduos vêm para a gente. Não sou médico, mas ouso pensar que, será que o número de câncer aumentou tanto proporcionalmente? Não seria por isso? Será? Será que não seria por isso? Bom, solução para o futuro é reduzir, reutilizar e reciclar. E eu quero trabalhar com esse objetivo, reduzir, certo? É esse que eu quero trabalhar, esse que é o fundamento principal do ecoconsumidor. O ecoconsumidor é um projeto criado pelo PROCON, com a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Ele tem as seguintes características. Ele vai ser lançado, pretendo fazê-lo, provavelmente no dia do meio ambiente, que é dia 5 de junho, se eu não me engano, mas estou aqui em primeira mão, apresentando para a população, apresentando para quem está aqui no plenário, quem está acompanhando a TV Câmara, esmiuçando o projeto e aberto também a buscar mais ideias. Quem tiver ideia, mande nas redes sociais do PROCON. Quais são os fundamentos básicos? Quais são os objetivos? Como o ecoconsumidor vai funcionar? Bom, nós queremos que o consumidor troque a sacola plástica, a sacolinha plástica pela sacola retornável. É isso que nós queremos, porque olha só, gente, a diferença, tá? Seja papel ou seja plástico, olha a quantidade, o estrago que é feito na natureza. 1 tonelada de sacos, 11 barris de petróleo, só 1% reciclado. Matéria-prima é gás natural e petróleo, gás esse que poderia estar sendo utilizado para realmente energia fundamental e não para uma sacolinha. Esse gás tem que ser usado na indústria, que vai gerar alimento, e não para sacolinha. Olha o tempo para decompor uma sacolinha, de 5 a 1000 anos. Cada saco gera meio quilo de poluição aérea. Olha só, mais de 3% dos sacos plásticos do mundo tornam-se lixo flutuante, que vai para o mar. Olha lá o papel também, olha lá o problema lá, 1 tonelada de sacos, 17 árvores. 1 tonelada, para vocês terem uma ideia, isso aí um supermercado consome em menos de um mês. Um supermercado de médio porte. Olha o absurdo, 17 árvores. Absurdo, tá? Bom, tá aí todo o desempenho para vocês verificarem o desempenho nefasto na natureza, né? Agora eu quero parar de criticar e mostrar a solução, né? Tá aqui, segundo ponto, como vai funcionar o ecoconsumidor. O PROCON irá
apresentar um chamamento público. Na verdade, eu já tenho vários supermercados, vários que já se pré-cadastraram, vão participar do chamamento público. E o PROCON e sua equipe, nós iremos doar, será distribuído gratuitamente, milhares de sacolas retornáveis à população. Milhares. Para quê, gente? O que eu tenho aprendido na lida pública? Nada se impõe, tudo se constrói, se dialoga para buscarmos um meio termo. E o que aconteceu em 2012? Por coincidência, em 2012 eu era também diretor do PROCON de Rio Preto. E a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, resolveu que não iriam mais os supermercados fornecer sacolinha. Bom, gente, era uma verdadeira piada. Pararam, não tem sacolinha, quem quiser sacolinha vai comprar sacolinha. O consumidor saía da loja parecendo bandido que tinha saqueado, carregando aquele monte de coisa ali, ó. Pelo amor de Deus, como é que eu faço? Bom, enfim, PROCON Rio Preto foi o primeiro a restabelecer as sacolinhas. Mas por que isso aconteceu? Por vários motivos. Primeiro que não houve diálogo com a sociedade. Como nós estamos fazendo? A orientação que eu tenho, a minha inspiração é o nosso prefeito, que tem nos ensinado, nos explicado. Construa, oriente, converse. E é o que nós estamos fazendo. Por isso que aqui neste momento estou explicando o que está acontecendo, quais são as consequências e buscando apoio. Para que de forma, primeiramente, voluntária, as pessoas resolvam a utilizar a sacola retornável. Eu tenho uma caixa atrás do meu carro, uma caixa plástica e várias sacolas. Então eu não me ocupo mais com sacolinha. Nós vamos doar as primeiras sacolas, para a pessoa perceber a facilidade. Quando a pessoa perceber que ela dobra, fica pequenininha, que você coloca ela dentro da bolsa, cabe dentro da bolsa, você descobre que é besteira, sai aquele monte de sacolinha que machuca a mão. E pior, às vezes quebra a sacolinha, cai no chão, quebra, vira mais lixo. É muito prático, mas é uma mudança de hábito que precisa ser implantada. Então, nada melhor do que doar, dar as primeiras sacolas. Porque eu sempre aprendi lá na região norte, onde eu cresci, que de graça até ônibus errado. Então, vamos dar sacolinha, Depois de implantar essa doação, aí sim as pessoas esperamos que adquiram o hábito de assim trabalharem, assim irem para o mercado sempre com a sua sacolinha. Bom, nós vamos fazer uma distribuição intensiva de cartazes, lembrando do ecoconsumidor. E essa adesão, gente, ela não é só dos supermercados, não. A maior parte, nós assinamos quase 50 termos de ajustamento de conduta, que são os TACs, com os postos de combustíveis de Rio Preto. E todos esses 50, São José do Rio Preto tem em torno de 120 postos, 50 já assinaram documento aderindo ao projeto Ecoconsumidor. Então, estes postos terão uma campanha bem chamativa na entrada da conveniência, te motivando a não pegar a sacolinha. Você comprou um refrigerante, você vai entrar dentro do carro. Por que é que você vai pegar aquela sacolinha? Para quê? O pão já vai vir num papel. Para que colocar a sacolinha? Então nós vamos lembrá-los, e também teremos essas sacolas à venda, ou, em alguns casos, distribuída gratuitamente, mas se for à venda com preço de custo, muito barato. Mas te lembrando, que muita coisa, gente, é que nós não somos lembrados. Estou falando aqui, percebendo, algumas pessoas fazem aquela confirmação aqui, é do tipo assim, como eu acabei de dizer, para que pegar a sacolinha, para que levar para o carro? E a gente não se lembra disso. Então o que nós queremos, por isso que é necessária a campanha de conscientização. Campanha é isso, Campanha vem de acampar, de colocar, registrar onde está. Então essa campanha vai ficar registrada, explícita nos 4 cantos da cidade, tá? Troque, diga não à sacolinha, diga sim ao meio ambiente. Então, gente, eu finalizo essa primeira parte pedindo que
que vocês reproduzam essa ideia, mandem sugestões, tá? O PROCON está aí, suas redes sociais, está aí o WhatsApp do PROCON, para que a gente possa juntos entendermos que o direito do consumidor, atualmente, o assunto principal, não estou dizendo defesa, é o meio ambiente, porque está ligado intrinsecamente ao nosso dia a dia e ao nosso futuro, nossos filhos e netos. Então essa foi a primeira parte. Quem me conhece sabe que eu não sou tão calmo assim, né? Eu guardei as energias para a segunda parte. Aqui vocês falam a minha língua, aqui eu vou falar para vocês, gente. A vantagem de estar numa casa do povo é que você pode falar sem receios. Porque observe uma coisa, todos os grandes veículos de comunicação do país, revistas, jornais, televisão, vocês perceberam quem são os maiores anunciantes? Vocês já observaram isso? Aquelas propagandas lindas, né? Santander, Bradesco, C6, meus fregueses, hein? Caixa Econômica, Banco do Brasil. Aí, eu não posso dizer que é isso que ocorre, mas imagina, se você pagasse o uniforme do juiz de futebol, do jogo Palmeiras e Corinthians, você paga o uniforme do juiz, o Corinthians fornecesse o uniforme do juiz, pagasse o hotel do juiz, pagasse aquele jantar bem gostoso lá no Figueira Rubaiá, o que vocês acham que vai acontecer com o juiz? Ele vai favorecer o time dele, o time que patrocinou tudo isso. Então, me permito levar vocês a esse raciocínio. Os maiores anunciantes da grande mídia são os bancos. Por isso, algo que eu vou deixar registrado aqui no final, não foi e não é divulgado na grande mídia, porque não há interesse de se divulgar isso na grande mídia, porque vocês que são operadores do direito, vão sair com essa ideia daqui, e certamente vão conhecer alguma vítima do que eu vou explicar, e poderão dar uma solução, ao menos um remédio, ao menos uma pequena forma de tentar fazer justiça. Por isso eu quero simbolizar que o PROCON Rio Preto, tirando a questão de reestruturação, hoje a nossa grande batalha é contra os bancos. Diga de passagem, no dia de hoje, a nossa fiscalização, que é recente, ela retornou agora em 2022, ou no dia de hoje, aplicamos uma multa de quase R$1 milhão em um banco. Quase R$1 milhão. Nossa equipe composta pelo Zaqueu, pelo Vitor, e é uma série de multas que serão aplicadas. A primeira foi hoje, R$1 milhão. Fiz questão dessa simbologia do dia do consumidor, que é para simbolizar essa luta. E vocês viram como é que eu coloquei aqui, ó? O banco está dando pau em nós, ó. Olha lá o consumidor apanhando, quase caindo do cavalo. É a realidade hoje. Eu vou mostrar e provar com dados que não foram nós que inventamos, são criados. Olha o que acontece no PROCON, 37% nos últimos 2 anos, desde 2021 que nós estamos à frente do PROCON, de cada 10 pessoas, praticamente 4 que vão no PROCON, são para resolver problema de banco. E aí vocês sabem o que está acontecendo? É o seguinte, nós estamos pagando 2 vezes, porque quem paga a conta do PROCON, quem mantém o PROCON é a sociedade. Quem paga o meu salário, o combustível, que está lá, a energia, é a sociedade. E quem está ganhando são os bancos, só ganham. Ah, o Jean está falando que só ganha, mas será que só ganha mesmo? E essa estrutura toda, né? Porque olha que interessante, não tem atendimento pessoal em quase banco nenhum. Demitiram trabalhadores em massa. Alguém viu diminuição do valor das taxas e das tarifas? Eu não ouvi falar, ao contrário. Daqui um dia para você falar bom dia na agência, já vão te cobrar. Cobram tudo. E fica uma dica importante, dá uma olhada sempre no seu extrato, que você tem o pacote, não sei das quantas lá, te cobrando. Então, será que banco ganha dinheiro no Brasil? Ah, será que ganha? Está aqui, ó. Por que eles ganham tanto dinheiro? Porque no Brasil, a taxa de juros brasileira, essa pesquisa é bem recente, e essa taxa de juros já é descontada a inflação. Olha que coisa impactante, essa pesquisa é bem recente, é do mês passado, tá? O Brasil
tem a maior ou a segunda maior taxa de juros do planeta Terra. É uma coisa absurda. E o que vai acontecer? Eles já ganharam dinheiro tirando a qualidade do atendimento, que é tudo máquina, robô 0800. Acabei de encontrar agora, eu estava num link com a Record, ali no centro, encontrei um consumidor chamado Wilson, desesperado, porque faz 2 meses que ele quer a cópia de um contrato, para poder fazer um inventário da mãe que faleceu. 2 meses. Já ligou no 0800, já foi na agência. Aí eu mandei ele para o PROCON, que lá, vou pedir para fiscalização, como já fiz outras vezes, e lá na porta do Bradesco amanhã buscar esse contrato. Agora, diminuíram o atendimento, economizaram. E você aplica um dinheiro, quem tem dinheiro para aplicar, né? Eu não tenho. O Rivaldo tem, a casa do Rivaldo, é todo sorridente que ele aplica dinheiro. Veja bem, se aplica, tem um juro de 1%, em média, no máximo. Agora, olha o lucro do banco, olha lá a taxa de juro, a diferença, olha lá, o dinheiro é reemprestado em média 7 ou 13. Meu Deus, isso se chama uma verdadeira usura legalizada. Usura legalizada. O que é vedado. Mas aí você vai no judiciário, o judiciário diz também que os 12% ao ano não pode, que não é bem assim. Então, gente, temos que começar a nos unir. Por quê? Olha aqui essa outra informação aqui, interessante. Os 10 bancos mais rentáveis do mundo são brasileiros. Olha aí, gente. Olha lá, o Brasil é uma bênção. Olha lá, gente, olha que notícia. Não é para ficar feliz, não, isso é para entristecer. Porque isso mostra, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander Brasil, estão entre os bancos mais rentáveis do mundo, às custas do consumidor, às custas do cidadão, às custas de uma legislação falha, às custas da demora do judiciário, às custas de um corporativismo, às custas, às vezes, de uma imprensa omissa. Está aqui, temos que lutar. E vamos ter mecanismos. Bom, aqui começa a nossa cruzada. Cruzada, para quem não sabe, eu usei essa expressão, foi aquela luta, né, dos cristãos, né, as grandes lutas do início do século 10, 12, 11. Aqui começa a dica da nossa luta. Como lutar? O que fazer? Bem, todo dia, dezenas de pessoas, senão o dia que não dá uma dezena, chega perto. Aposentados, pensionistas. Vou dar o exemplo do que a maior parte, 80% do problema no PROCON, tá? Envolvendo bancos. Olha, eu fui vítima de um golpe, e tal, foi dado o golpe, mandaram o link, disse que era um leilão. Aí vem a outra pessoa, né? São vários casos, né? Olha, eu ia concorrer não sei o quê. Tem casos mais absurdos ainda, boletos. A pessoa vai fazer um negócio, vem um boleto falso. Tem o Pix do sequestro. Bom, os golpes, basta jogar golpes na internet, o Google quase pira de tanto golpe que tem. Aí que começa... Porque eu gosto de coisas, gente, coisas objetivas, eu gosto de coisas que tem uma prática, que tem um resultado final. Eu não gosto de balela, eu não gosto de mise-en-scène, eu gosto de prática. Desde 2019, existe uma lei, resolução, no entanto, dentro da hierarquia das normas que a gente aprende na faculdade, pirâmide de Kelsen, resolução é lei, dentro da ordem. Do Banco Central, que, pasmem vocês, nos dão uma arma fantástica para defender o consumidor. Porque a pessoa é vítima do golpe, ela vai na delegacia, da delegacia ela vai no banco, ou primeiro ela vai no banco. É clássico, o gerente, o atendente fala assim: a senhora caiu num golpe, infelizmente, a senhora procura a delegacia e procure o PROCON. Eles não mandam mais o PROCON de Rio Preto não, porque eles sabem que vai acontecer, né? Mas em geral, procura a delegacia, faz um BO.
Gente, não dá para culpar o doutor lá, o delegado que não conseguiu investigar, porque se a polícia tiver que se estruturar também para atender e resolver todos os golpes, não dá para ir mais atrás dos outros bandidos, né? Então tem um limite. O banco não tem nada com isso, a senhora caiu num golpe, papapá, a senhora pagou o boleto lá. E o pior é que a população acredita nisso. E poucos acabam indo no PROCON porque acredita que realmente caiu num golpe. O bandido mandou um Pix, pediu para mandar um Pix, o bandido mandou um boleto, ele pagou e tchau. Poxa, que pena. Não é isso. É o que eu quero deixar registrado aqui. Peço para quem estiver assistindo, acompanhando, ouvindo, propague essa informação, porque nós temos documentos, temos provas, temos lei a nosso favor. Os bancos são responsáveis, sim, cada vez que um golpista aplica um golpe, e para esse golpe chegar ao final, o banco fornece uma conta bancária para o trouxa depositar o dinheiro para o marginal. O banco não poderia deixar essa conta bancária aberta, quiçá ter aberta. Está aqui. Essa resolução diz o seguinte: as instituições referidas no artigo 1º, para fins de abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, e quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado. Bom, o artigo 2º, ele é razoavelmente redundante, porque nós já temos o artigo 186 do Código Civil, que eu vou passar ele daqui a pouquinho, que ele também já fala, né? Não tem muita novidade não. 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Pois bem, então o banco, na hora de abrir a conta, primeira coisa, ele tem que ver se aquela conta é uma pessoa idônea, tem que verificar se a pessoa é idônea. Verificou, o documento está correto, porque se abriu a conta e abriu para laranja, já está resolvida a questão em desfavor do banco, que abriu uma conta para um bandido, uma conta sem seguir o que diz a lei, seja o Código Civil, ou seja a própria resolução, já cometeu um ilícito. A partir daí ele foi então o quê? Negligente e omisso. Pronto. A partir daí, aquela conta, se o banco não comprovar que tomou todos os cuidados, porque quem tem que provar não é você, vítima do golpe, quem tem que provar é o banco. Se você estiver numa ação judicial, estiver numa ação no PROCON, quem vai ter que provar que abriu aquela conta seguindo os requisitos legais é ele, é a inversão do ônus da prova. Isso está lá nos direitos básicos do consumidor, tá? Acontece o seguinte: quando você segue a leitura do artigo e cai aqui no parágrafo 5º, eureka, foi aqui que nós achamos a cereja do bolo, a bala de prata. Olha só, as instituições devem adequar os procedimentos de que trata o caput às disposições relativas à prevenção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como observar a legislação e a regulamentação vigentes. Legislação, gente, aqui falou de duas leis específicas, né? Que é que fala de lavagem de dinheiro, terrorismo, duas situações específicas. Mas legislação vigente é tudo, é Código Civil, é Código Consumidor. Então, quando eu tenho um banco que abre uma conta, o bandido usa essa conta para receber dinheiro, salvo o banco provar que quando teve a primeira notícia que a conta estava sendo usada ilegalmente, salvo o banco comprovar que tomou a providência, e 99,9% eles não provam, porque quando está entrando dinheiro lá, objeto de crime, eles estão pegando o dinheiro e estão usando o dinheiro para girar, para fazer aquele empréstimo lá que vocês viram lá, para devolver para o mercado a 7, 8, 9, 10, 11, 12, está bom para eles, Então o banco vai ter que provar duas coisas: primeiro, que abriu a conta para alguém que então era idôneo até aquele momento,
Já é difícil. Provou. Agora eu quero que ele prove também que, quando recebeu a primeira comunicação, ele suspendeu aquela conta, cancelou aquela conta. E não fazem e estão absolutamente errados. Nós temos milhões de vítimas no Brasil que não estão praticando, não sabem disso daqui. Ah, você está exagerando. Estou não. Semana passada, retrasada, estávamos em Brasília com o evento, a reunião nacional ordinária do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu tive alguns minutos para poder falar. Quando eu falei isso aqui, lá estavam PROCONs do Brasil inteiro, mais de 50 PROCONs do Brasil inteiro. Quando eu falei isso aqui, gente, parecia um monte de abelha correndo. Acabei de falar, fui tomar o café lá em cima, todo mundo, mas eu não sabia disso, mas eu não sabia disso, eu não sabia disso. E qual foi a grande vitória nesse dia? Que eu acredito que outros PROCONs também começarão a observar isso na hora de dar as chamadas decisões fundamentadas. Porque quem está acompanhando, e talvez não entenda o processo do PROCON, o PROCON é um processo administrativo, mas que ao final, não tendo acordo em audiência ou antes da audiência, é dada uma decisão que equivale a uma sentença, e ela é fundamentada ou não fundamentada, e eu tenho fundamentado todas as decisões culpando os bancos por negligência e omissão, e também, como hoje inauguramos o primeiro auto de infração de quase R$1 milhão. Por quê? A analogia é muito simples, né? Já vimos que o Código Civil, que é legislação vigente, que está lá no artigo parágrafo 5º, fala legislação vigente. Isso aqui é legislação vigente, ok? Aí, para colocar assim a cereja no bolo, como nós estamos monitorando essa situação, não são mais palavras ao vento, não são mais teorias, agora é jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já é jurisprudência deste Estado, e essa jurisprudência é bem recente, ela não tem nenhum ano ainda, tá? Foi por unanimidade, e olha que coisa linda, olha lá que coisa linda, o desembargador escreveu inteligência da resolução 4753, que é aquela mesma que eu estava falando. Olha que bênção, gente, fechou o raciocínio, fechou. Estamos com a razão, precisamos divulgar isso, precisamos fazer que essas palavras, essas decisões avancem, porque quando começar a ter mais decisões, primeira instância, mais PROCONs agindo, mais advogados utilizando disso, e hoje estarei lá na OAB, vou falar desse assunto, vou tratar desse assunto. Então tá lá, gente, hoje não é mais uma ideia do PROCON Rio Preto, é uma realidade, e esse caso aí eu li o acórdão na íntegra, e eu tenho um cliente do escritório que foi exatamente a mesma coisa no passado. A pessoa foi comprar um caminhão de um leilão famoso de Ribeirão Preto, um leilão super conceituado, e entrou, se inscreveu, deu o lance. A pessoa entrou em contato com ele, seu lance, o senhor conseguiu comprar o caminhão, aonde deposita o dinheiro? Tal conta, depositou o dinheiro. Essa é a história do meu cliente, que coincide com a história daí, é muito parecida, tá? E simplesmente aquele site estava clonado, aquele atendente era uma fraude, e neste caso, o meu cliente perdeu R$600 mil, R$600 mil, que era um lote de caminhões. Esse aqui era um valor de R$150 mil. E o leiloeiro não tem nada com isso, realmente, né? Agora, o banco que recebeu o dinheiro, que era um Bradesco, lá do Rio de Janeiro, tá? Ele foi condenado a devolver o dinheiro, para o consumidor. Por quê? Porque ele manteve aberta uma conta bancária que foi utilizada para praticar um crime. E fazendo a aplicação então da resolução, com o artigo 186, sim, o banco é culpado, pois... Fica a pergunta, quem fornece uma arma ilegalmente também participa do crime? Claro, é a mesma coisa. A arma do bandido ali foi o quê? A conta bancária. Sem ela,
ele não praticava o crime. Sem o revólver, não tinha o assassinato. Quem forneceu vai se responsabilizar. Então, gente, terminamos aqui com esses dois alicerces fortes, que é o ecoconsumidor, que está no nosso dia a dia, e essa nossa cruzada contra os bancos. Procon Rio Preto não vai dar sossego, tá? Não tem conversa. Chamo, converso, dialogo, mas tem limite. Temos um processo aberto há mais de um ano de investigação contra esses bancos, onde nós estamos aquilatando documentos faz mais de um ano, porque eu tenho que ter provas fortes, robustas, para que possamos aplicar as penalidades com severidade. E é isso que nós vamos fazer, e junto nós temos a força. Vamos nos juntar, nos unir e levar para frente essa ideia. O direito do consumidor é aquele mais próximo e perto da vida de todo mundo, pois você pratica o consumo diariamente, em quase todo lugar que você está. Então esse direito é um direito que é mistério na vida de cada qual. Vamos aperfeiçoar, vamos levar para frente, e o Procon Rio Preto está à disposição de vocês. Quero agradecer ao prefeito municipal, ao gabinete, Secretaria de Comunicação, por todo o apoio que é dado ao Procon de São José do Rio Preto. Lembrar que nós temos o nosso Procon móvel, que agora atende nos bairros. Dia 20 a 23 estaremos aí no Santo Antônio, na UPA, das 10 às 19, atendendo. Estivemos no Solo Sagrado já 2 vezes. E você que acompanha o Procon, além das redes sociais, o Procon participa de 6 programações aí. Na Band, o Procon Informa, tá? Que é de terça e sexta, que está lá no quadro Advogado do Povo, que é esse esforçado advogado que apresenta, e nós temos lá o Procon Informa dentro desse quadro. Está lá na CBN, minha coluna com a Camila Furlaneto, toda segunda-feira às 11h30, diariamente na rede Novo Tempo, tá? Do meu amigo Zé Ferrari, semanalmente o Alerta Procon aqui na Educativa, no Morada com o Rafael Ferrari, toda terça-feira, e na Interativa com o meu amigo Super Bob, Show do Roberto, toda sexta-feira, 9h30, levando informações do Procon da sociedade. Estou aberto a perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas encerro aqui e agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Valério. Bem, então estamos com as perguntas abertas. Alguém quer pegar a palavra? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu estou, no momento, vice-presidente do Conselho do Idoso. Recebemos o convite e vim representar, em nome do Conselho, a Maria do Carmo, né, nossa presidente. E obrigada, já tivemos reunião junto, né? Ah, estou lembrando. Online, obrigado. né? Com esse mundo agora diferente. Então, o que eu queria dizer, que pena que a mulher fica mudando de bolsa, né? E ontem eu tive, no meu projeto, um passeio no clube de campo. Mudei de bolsa. E aí depois peguei essa mais social. Então estou sem a sacolinha que eu uso e que eu acho que não deveria ter voltado à sacola de plástico. Ia ser muito interessante se eu tivesse com ela, porque eu ia mostrar para vocês que é uma realidade que eu uso. Então, quando você falou, aí, sabe, tipo assim, eu falei assim, nossa, é porque eu mudei de sacola hoje. Até muito bom, gente, a gente carregar, mesmo com uma social, igual eu estou aqui. Porque, às vezes, você vai pondo coisa, e essa que você leva te serve, e tem me servido muito, entendeu? Eita. Porque às vezes você vai num evento, aí você ganha aquela papelada, isso, aquilo, você tira ela e utiliza, viu? E muito obrigada, nossa, muito bacana saber tudo isso, e eu não entendia, como leiga, né,
que eu não sou estudada, eu só tenho um filho advogado, né, uma filha jornalista e outro da computação, né? Então, eles entendem as coisas. Mas eu ouço falar muito das coisas de direito lá em casa, né? Então, eu já vi falar em relação assim, pessoas que são, como é que se diz, igual você falou, do banco, do Pix, isso, aquilo, PRPP, e aí eu fico assim, não, levou assim, um calote de bandido, né? Mas como que o banco devolveu o dinheiro? E essa palestra foi muito bom para mim entender o porquê e das obrigações que os bancos têm junto aos seus consumidores, né? Perfeito. Tá? Obrigada por tudo, gente. Eu que agradeço, né? Eu quero mandar um abraço para todo mundo lá do conselho, a presidenta, né? E estou à disposição para, naquelas reuniões que vocês fazem, vamos fazer um circuito de esclarecimento para levar essa informação de que eles têm esse direito, né? Mas, vou lhe antecipar, em tudo caminhando bem, a nossa ideia, depois que haja uma adesão de boa parte da população, nós vamos realmente, a ideia é protagonizar um projeto de lei, no sentido de tornar realmente, dispensar de vez as sacolinhas. A gente vai ter, é uma construção, né? Então a gente quer primeiro tentar que haja conscientização, depois chega uma hora que tem que aplicar. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, eu fico revoltado, eu passo em frente, onde eu moro tem uma pista de caminhada em frente, e tem uma área que todo mundo vai lá de domingo, para poder ver uma represa, os animais ali, e eu caminho bem cedo de domingo. Dá dó de vocês verem a quantidade de garrafa e caixinha do McDonald's que as pessoas jogam. É um lugar tão limpo, que dali a pouco as pessoas vão voltar para ver o final do dia ali no domingo, e essa porquice. Tem uma lei de minha autoria quando vereador que obrigou todas as lanchonetes a colocar uma lixeira no raio de distância, e também ali no semáforo, quando entrega aquele papelzinho, pode observar que agora tem uma cestinha. Então são projetos de lei, são leis que têm um sentido. Agora o ideal é que não precisasse de lei, né? O ideal eu sou o tempo que honestidade e cordialidade era obrigação, né? Hoje virou adjetivo, virou predicado, né? Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo e estou à disposição para levar esse esclarecimento lá também. Tá? Jean, eu vivi uma experiência em São Paulo há uns anos, quando eu fui fazer um curso, e eu fui comprar num mercadinho lá, e eles não davam sacola, não tinha igual o Carrefour, essas sacolas de plástico, eles tinham a biodegradável, tudo certinho, só que você tinha que comprar. É legal isso? É legal, porque em São Paulo, muito boa, excelente sua pergunta, em São Paulo já é lei, então São Paulo capital você não vai encontrar sacolinha, se você encontrar você vai ter que comprá-la, já é lei. Naquela ocasião em São José do Rio Preto não houve um esclarecimento, e eu entendo, graças à nossa juventude, que a população de 10 anos para cá amadureceu muito. Eu me lembro bem, eu vejo crianças chamando a atenção do pai no carro, jogou o chiclete. São 10 mil anos para esse chiclete, quer dizer, já é o resultado, né, desse aprendizado. Então, São Paulo já é lei, e por isso que nós estamos aqui, na verdade, antecipando que poderá um dia ser lei em São José do Rio Preto. Então, não é balela, hein, gente? Daqui a pouco vai virar lei e não é ruim, é bom. Vocês viram o que eu disse lá no início. Imagina, se todo mundo reclamou quando teve que fazer aquela análise veicular do veículo com mais de 10 anos e tal, ter o escapamento, trocar o escapamento, os carros novos agora, o escapamento mais caro. Imagina se fosse os Fuscões e as Brasílias, e as variantes, e as D10 com aquele cheirão turbinado para todo lado. Pelo amor de Deus, ninguém vivia. Mais alguém, pessoal? Boa tarde a todos. Boa tarde. O Jean já teve o prazer de ir lá na comunidade com a gente. Dessa vez eu vou trazer uma demanda e também uma iniciativa que a gente está tomando. Okay. Nós temos o projeto Sacoleira Solidária e a gente arrecada essas roupas à comunidade. E já desde o ano passado eu venho estudando sobre economia circular, moda circular, e a gente está agora iniciando o projeto das ecobags
do Ecodignidade, do projeto. E estamos captando costureiras, né? A gente fornece os jeans, e uma parte do valor da sacola vai para a costureira, outra parte vai para a associação, e assim estimula a geração de renda local. Então, essa é a nossa mensagem. Me perdoe, esqueci seu nome. Eu sou a Rebeca. Oi, Rebeca. Sou presidente Rebeca. da Associação do Sim, se perdoa que eu só não ligava o nome à pessoa. Rebeca, então vocês têm condições de fornecer essas sacolas, é isso? Isso, nós está iniciando o projeto, né, de produção, então a gente está captando primeiro as costureiras, está iniciando o projeto. A gente vai precisar de alguns parceiros para fazer a logomarca, o silk. Por enquanto está bem simples, então as sacolas é vendida a R$10, que são jeans que nem nos varal solidário o pessoal pega. Então, está sendo transformadas em ecobags. Excelente, excelente. Podemos, a Renata é minha chefe de gabinete, ela vai falar, eu quero agendar com vocês, que de repente, como essas instituições e esses supermercados querem doar as sacolas, podemos destinar, né, o bem fazendo bem, o bem gerando bem. Isso. Né? Porque dentro da comunidade, a gente está vendo muito pessoas desempregadas e mães com criança pequena que não tem escola, não tem projeto, tem que ficar faltando no emprego. Então, é para gerar uma renda para essas mulheres. Excelente. Vamos envolver, Renata, outras secretarias do governo, pedir ajuda, mas o PROCON, já que vai ter essa destinação de verba, que não é pública, viu, gente? Deixar bem claro que essas sacolinhas não serão compradas com dinheiro público, será dinheiro privado. Tanto é que será feito um chamamento. Eu já sei de várias redes de supermercados que estão interessados, né? Vamos conversar, Rebeca? Obrigada. Parabéns pelo projeto de vocês. Bem, se alguém ainda tiver alguma pergunta, alguma palavra para falar, ainda temos aqui um minutinho. Marcos, eu quero agradecer demais vocês. Eu que agradeço. Poliano, Paulo, tá, muito obrigado, muito construtivo, tá? Precisar de nós, estamos à disposição, tá bom? Não, eu que agradeço a você, diretor Dornelas, né? Do PROCON. A palestra foi brilhante, foi muito importante esses dois temas que você trouxe, né? O ecoconsumidor, que é uma novidade, eu realmente até hoje não havia ouvido nada parecido. Fico muito feliz de ter sido apresentado aqui nesse momento, né? E essa questão dos bancos também é algo que a gente sempre precisa estar a par do que está acontecendo, porque vira e mexe tem novidades e a gente acaba não acompanhando. Então, agradeço muito a participação aqui do G Dornelas, do PROCON, agradeço a participação de todos também, e é isso, vamos terminar por hoje, até mais.